Agora são 7h46. Vamos falar aqui sobre política, o cenário político aqui no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Wagner Romão, professor de Ciência Política da Unicamp. Olá, Romão, bom dia. Tudo bom, Marilu? Bom dia. Bom dia. Bom, Romão, vamos começar aqui, Glauco e eu aqui a postos, né? Pra gente já bater um papo Bom contigo. dia, Romão. Então, Romão, vamos falar aqui sobre mais um vaza-jato, né? Da Folha de São Paulo divulgou, inclusive a gente tem aí imagens, né, dessa reportagem, né, da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: Moro contrariou o padrão da Lava Jato ao divulgar grampo de Lula, indicam mensagens. Foi aí uma pesquisa, né, que as estagiárias fizeram, enfim, da Força Tarefa, e o resultado realmente incomodou bastante, né? Porque comprovou que o vazamento de informações, né, enfim, de áudios do ex-presidente Lula foram vazados. E outros que estavam sendo investigados, não. Então, como é que você viu mais essa denúncia, né, da Vaza Jato, Romão? Então, Marilu, a gente já tá até ficando meio cansado dessa reposição, né, de informações que só fortalecem a tese de que realmente ali, a partir de um determinado momento, a Lava Jato ela teve um direcionamento político muito claro, né, muito evidente. Não que isso não tenha acontecido nas etapas iniciais, digamos assim, né? Mas eu acho que fica muito evidenciado que, a partir de um determinado momento da circunstância política brasileira, houve um direcionamento para eliminar o Lula da corrida eleitoral, né, do ano passado, uma aceleração dos procedimentos do que se poderia chamar de investigação, né, ou que se poderia chamar também de perseguição política, né? E esses dados apresentados aí, foi ontem, né, que saiu isso Foi, na Folha, foi domingo, eles isso. mostram, eles mostram exatamente que, assim, se for feita uma análise, como foi essa análise bem criteriosa, né, sobre os andamentos da Lava Jato, vai se verificar com muita clareza, né? Eu lembro que quando o TRF4 deliberou sobre o primeiro caso, né, o caso do Triplex, também ali já estava muito clara, né, uma extrema velocidade, né, inclusive passando por cima de outros processos que estavam na fila, essa seletividade da justiça é que torna evidente que houve sim uma estratégia, né, para retirar o Lula da disputa eleitoral do ano passado. Agora, o que impressiona, né, Romão? A gente sabe que todo o procedimento contra o ex-presidente Lula, aí feito pela Operação Lava Jato, ele é fora do habitual, ele é fora justamente do padrão. Mas, quer dizer, a preocupação de integrantes do Ministério Público de defenderem a decisão de um juiz e movimentam a máquina pública, movimentam recursos públicos justamente para fazer isso. E eu fico pensando até se esses procuradores não deveriam ser investigados pelo crime de prevaricação, já que eles estão ali praticando o ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal, que não tem nada a ver com o interesse público. Integrante ali do MP tentar defender o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, a coisa fica muito escancarada, né, Romão? É demais. O Ministério Público, né, é uma instituição que foi criada na Constituição de 88, com toda uma missão de defesa da sociedade, de defesa dos chamados direitos difusos, né, que são aqueles direitos que afetam a toda a população praticamente, né, fazer a defesa dos mais fracos, né. Eles passaram a ter aí, com a Lava Jato, não só com a Lava Jato, mas acho que em algum momento aí essa missão do Ministério Público, né, ela foi perdida pela maioria dos promotores dos promotores públicos e do Ministério Público. O que não dá para a gente jogar fora toda a instituição Ministério Público. Existem muitos promotores, procuradores ainda, né, quer dizer, muito bem intencionados, mas uma parcela significativa do Ministério Público, infelizmente, enveredou por esse caminho de politização das suas ações, de partidarização das suas ações, né? E realmente, acho que podem ser, sim, primeiro chamados
a responder, né, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao próprio Conselho Nacional de Justiça. A gente sabe que ali, né, os setores acabam uns defendendo os outros, né, acaba tentando livrar exatamente. O caso do Dallagnol talvez seja o caso mais explícito, né, em que há uma ação do próprio Ministério Público para defender o Dallagnol, para evitar que ele seja chamado às falas, que seja questionado, que seja levado enfim, o seu comportamento seja levado a algum tipo de juízo, né, mesmo que interno ao Ministério Público. Né? Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é exatamente cobrar o Ministério Público, fortalecer a parcela do Ministério Público que continua comprometido com a democracia, né? e denunciar essa corporativização do Ministério Público, que acaba não só defendendo um partido político ou uma linha política contra outra linha política, e, por outro lado, acaba se autodefendendo, né? Livrando a cara daqueles mal procuradores públicos, né? Exato, falando desses maus e bons, enfim, eu vou ler um trechinho aqui dessa reportagem, né, da Vaza Jato, da Folha de São Paulo de domingo, onde o Paulo Roberto Galvão, né, procurador, diz o seguinte, né, numa dessas conversas no Telegram: tem que dar uma olhada porque parece que o grau de levantamento do sigilo não é sempre igual ao mesmo. Eles encaminhando, né, essa pergunta e essa questão para uma das estagiárias, né, que fez essa pesquisa que incomodou bastante internamente ali o Ministério Público, né? Mandando essa mensagem para Ana Carolina Rezende, né? Inclusive, essa questão do levantamento do sigilo aí das investigações é uma pauta, exatamente é um dos pontos daí do habeas corpus, né, apresentado pela defesa do Lula, que deverá ser, inclusive, colocado em pauta, mas parece que vai ficar para o ano que vem, não é? Essa questão, como é que você vê o julgamento, né, da suspeição do Moro, tendo uma dessas questões aí como foco? Esse é o julgamento crucial, né, Marilu? Quer dizer, acho que está bem claro que a suspeição ela está evidente, né? Ela, claro, vai ter um impacto muito forte, não só sobre o julgamento do presidente Lula, mas também sobre o julgamento de uma série de atores políticos, né? Que estão, enfim, em processo né, que já foram julgados em primeira, segunda instância, né? Hoje com o benefício, né, da nova leitura que o STF fez, né, há 2 semanas atrás, estão em liberdade, né? Mas o fato é que o julgamento da suspeição do Sérgio Moro ele é o aspecto central dessa disputa, porque se o Moro realmente for tido como suspeito, né, e, portanto, o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que ele agiu com parcialidade no seu julgamento. Né? Quer dizer, se isso ocorre, todos os processos que estão no âmbito da Lava Jato, eles retornam para a primeira instância, é necessário se identificar um novo juiz, né, ou nova juíza, para conduzir todo esse trâmite judicial, né, e, portanto, os casos voltam lá para a primeira instância. Né. Então, esse é o julgamento essencial. Realmente, se ficar para o início do próximo ano, já é tardio, né? Porque a gente precisa sempre entender que aquelas pessoas que estão em julgamento estão sempre tensionadas ali, né, pelo resultado do julgamento. Isso já é uma violência, né, contra direitos civis, né? E vamos aguardar que essa decisão ocorra o mais rapidamente possível para que essas pessoas possam, enfim, ter um julgamento justo, né? Eu acho que pelo menos essa garantia constitucional de que Lula, de que outras pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, enfim, que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato, tenham direito a um julgamento justo. É só isso que acho que a sociedade brasileira pede.
Perfeito. Inclusive, o próprio ministro, né, Gilmar Mendes, ele diz que, segundo ele, estamos devendo a Lula justamente um julgamento justo. Agora, você acredita também que como é que deve ser essa decisão, né? Se caso o Moro, né, seja considerado aí suspeito, né? Enfim, você acredita que poderá haver aí no caso, uma, uma absolvição, né, por completo do ex-presidente Lula também? O que você acha? Eu não sou assim um especialista no judiciário, né, Marilu? Mas eu penso que é difícil que haja uma absolvição completa, né? Porque eu acho que de um determinado momento, sim, mas a gente sempre sabe, a gente sabe que esses processos todos eles podem ser retomados, né? Não acredito assim no arquivamento da ação contra o ex-presidente Lula. Eu acho que tem uma parcela do judiciário, né, que continua e vai continuar, né? Eu acho que, infelizmente, essa partidarização do judiciário ela não é de hoje e ela vai continuar por aí nos próximos anos. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso, né? Não me parece que nós teremos possibilidade nos próximos anos. Infelizmente, eu não sou otimista, né, de achar que vai haver que a gente vai conseguir fazer uma reforma do judiciário. Seria o ideal, né, que a gente pudesse fazer uma reforma do judiciário, que o judiciário pudesse ter controles externos de maneira a minimizar, pelo menos, essas decisões que são evidentemente parciais, né? A gente sabe também, né, que além da partidarização, há todo um campo do judiciário, do Ministério Público, que prefere ficar do lado dos mais poderosos contra os mais fracos. Esse também é um aspecto, né, dessa partidarização do judiciário, no sentido de sempre tomar decisões que vão favorecer os interesses, né, dos grandes proprietários de terra, né, das pessoas que têm recursos nesse país. E esse é um problema gravíssimo também que nós, infelizmente, não conseguimos solucionar, né, à luz da Constituição de 88, à luz de que todos têm direito a julgamento justo, com um grau mais alto de imparcialidade e assim por diante. Infelizmente, é esse o judiciário que nós temos, né, e acho que sempre haverá, né, nós vamos ter que conviver sempre com essa sombra, com essa possibilidade de que, em algum momento, haja a reabertura de investigações, caso haja a suspeição do Moro, né? O que ocorre é que pode haver a prescrição, né, desses casos e dessa investigação. Vamos verificar como é que vai se comportar. Eu acho que isso tem muito a ver com o cenário político nacional também, né? Eu acho que não teria havido uma alteração na decisão do Supremo Tribunal Federal, não houvesse uma mudança no cenário político nacional que a gente vem observando ao longo desse ano de 2019, né? Eu acho que isso continua muito ligado, né? O cenário político e as decisões que a justiça passa a tomar, né? Romão, a gente teve nesse final de semana o 7º Congresso Nacional do PT. A presidenta Gleisi Hoffmann acabou sendo reeleita para conduzir o partido nos próximos anos também. E ali houve também uma indicação em relação à busca por alianças na centro-esquerda nas próximas eleições municipais, né? A gente já tem indicativos disso, de que o PT pode abrir mão e deve abrir mão da cabeça de chapa no Rio de Janeiro, por exemplo, em Porto Alegre, talvez outras capitais e outras cidades de médio e grande porte também. Como é que você vê essa questão das eleições municipais e dessa forma de organização da esquerda, ainda mais agora que a gente tem um novo elemento no cenário, mais um partido de extrema-direita, o partido do presidente Jair Bolsonaro, sendo formado e também disposto aí a concorrer nas eleições municipais do ano que vem? Com só um adendo, número 38, né? Calibre 38 é o partido dele. Ele diz que, na verdade, é uma referência a seu 38º presidente, mas a alusão fica bastante evidente ali. Ao né? calibre do revólver. Vamos lá, Romão. Essas coisas não são por acaso, né? Certamente ele poderia... É certo que existem aí cerca de 50 e quase 60 partidos, né,
ou existentes ou em processo de consolidação, né, de criação, né? Então, aí do número 11 até o número 90, né, que é a possibilidade dos partidos identificarem seus números, nós temos aí, já está começando a faltar número, infelizmente, né? Mas certamente ele poderia ter optado por outro número. O próprio Ricardo Salles, quando foi candidato aqui a deputado federal, né, o atual ministro do Meio Ambiente, também tinha o 38 no número, não é por acaso, com essa carga toda de violência e de uso de armamentos, né, de maneira praticamente indiscriminada, isso caracteriza esse novo partido do Bolsonaro. Eu vejo o seguinte, Glauco, sobre a tua questão, né, acho que a respeito das frentes, nós vamos ter eleições bastante fragmentadas, né, isso a gente já conversou aqui outras vezes, né, pelo fato das coligações proporcionais não serem mais permitidas na nova legislação eleitoral, há uma tendência grande de que, inclusive para partidos que mesmo que entendam que não têm chances, né, de vencer para o cargo de prefeito ou prefeita, que eles lancem candidatos, né, majoritários, ou seja, a prefeito ou a prefeita, para fortalecer as suas candidaturas a vereadores ou vereadoras, né? No entanto, eu acho que é muito importante que, e acho que isso está sendo verificado, acho que essa identificação da possibilidade do PT apoiar Freixo no Rio, apoiar Manuela em Porto Alegre, né? Ou seja, pessoas que têm uma expressão nacional, né? E que têm condições de ter uma votação mais expressiva do que candidatos petistas, né? Eu acho que isso é muito importante, seria o ideal para o campo popular democrático, né? Que não sei se baseado em pesquisas eleitorais, né? Ou baseado até em prévias, né? Que poderiam ser, a gente poderia ter mecanismos, né? De incorporação, de junção de partidos e identificação de uma candidatura por meio de prévias, né? Isso não está previsto na legislação eleitoral brasileira. As prévias, na verdade, estão previstas apenas para determinado partido político, né? Mas é claro que poderia ser feito, né? Um arco, né? Dentro de um arco de possível aliança eleitoral, poderiam ser feitas prévias em que os filiados aos partidos, ou mesmo, né, de uma maneira eletrônica, enfim, acho que isso está para ser inventado ainda, né? Mas definir uma candidatura de um campo, né, popular, democrático, progressista, de esquerda, enfim, o nome que se queira dar, né? Porque aí eu acho que, sobretudo nas grandes capitais, né, nas cidades aí onde há possibilidade de ter segundo turno, essa é uma estratégia muito importante, né, de indicar para o eleitorado que há uma unidade, né, no campo progressista, né, contra uma direita que, na minha opinião, vai estar fragmentada, né? Que a gente está vendo com esse novo partido do Bolsonaro, que a gente está vendo com aqueles que estão, digamos, alinhados ao Luciano Bivar no PSL, a todo o campo do que a gente poderia chamar aí de centro-direita, né? Vai haver uma disputa muito forte, né? Nesse ano de 2020, nas eleições de 2020, seria muito interessante que o campo progressista pudesse caminhar articulado. Acho que essa indicação nessas grandes capitais, Rio, Porto Alegre, talvez São Paulo, Belo Horizonte, enfim, depende muito da conjuntura local, mas essa indicação de uma candidatura única, né, unificada num campo, é algo muito importante e algo que talvez seja até inédito, né, na trajetória aí da esquerda desde a redemocratização. Acho que seria um avanço enorme. Acho que isso precisa estar articulado também com um programa, né, que articule esses partidos políticos e forças da sociedade, porque só os partidos políticos sozinhos não vão dar conta, né, de resistir a essa maré, né, que nós estamos passando, essa maré de direita, essa maré protofascista que nós estamos passando, mas deve estar articulado também a forças da sociedade civil, aos movimentos sociais, enfim, aqueles que lutam por democracia no país e que precisam fazer esse programa da democracia brasileira avançar, né? Exato. Como é que você viu, né, o ex-presidente Lula elogiando a Marta Suplicy, né, no blog Nocaute? Então, tem muita especulação sobre isso, né, Marilu? Eu acho que
Eu penso assim que a gente precisa produzir novas lideranças, né? Acho que o Lula ele é uma liderança em conteste dentro do PT. Eu acho que dentro do campo progressista e de esquerda no Brasil, pela sua envergadura política, pela sua trajetória, enfim, pelo seu governo, né, de 2003 a 2010, e pelo seu carisma, né? Mas para além do Lula, na minha opinião, é preciso que a esquerda, né, se movimente de maneira a buscar fortalecer novas figuras políticas, né? Então eu acho que o elogio à Marta Suplicy, né, ele vem certamente de uma relação pessoal do Lula com a Marta, né? Acho que no campo, o que eu consigo identificar, pelo menos, né, no debate interno ao PT e aos militantes de base do PT, é que há muita rejeição, né, porque não se esquece que a Marta votou a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma, né? Então, eu acho que é algo que, na minha opinião, é muito mais um balão de ensaio ali, ou alguma coisa que um determinado setor acaba pegando para transformar numa notícia política, né, numa nota polêmica política, e penso que na cidade de São Paulo existem alternativas aí muito boas para que o PT tenha candidatura própria, né, o partido que está enraizado na cidade de São Paulo, mais do que o PCdoB, mais do que o PSOL, que, claro, tem toda legitimidade para lançar suas candidaturas, mas penso que esse encaminhamento, né, por exemplo, de um apoio ao PSOL no Rio, de um apoio ao PCdoB em Porto Alegre, onde realmente esses partidos têm lideranças muito fortes, né, pode gerar uma situação em que o PT tenha candidatura própria em São Paulo e que seja apoiada por um campo de esquerda. E acho que a Marta, infelizmente, está fora desse campo hoje, né? Foi líder desse campo, mas acho que hoje ela está fora desse campo, né? Perfeito. Os nomes para São Paulo, hein? Então, tem se falado de Fernando Haddad, tem se falado do deputado Alexandre Padilha, tem se falado de Gilmar Tato, que foi candidato ao Senado, né? Eu acho que eu sempre penso que os partidos políticos eles precisam ter os melhores quadros, né? Aqueles que têm mais possibilidade de vitória, aqueles que têm eventualmente um recall aí, né? Uma lembrança das pessoas do seu governo, né? Eu acho que o PT deve pensar nesses termos, né? E acho que as três pessoas, mesmo que Fernando Haddad tenha sido prefeito, tenha sido candidato a presidente, né? O Padilha já foi candidato ao governo do estado, o Gilmar tem experiência na máquina pública, né? E foi candidato ao Senado. Acho que são três figuras que não são não são assim pessoas que estão chegando na política agora, né? Mas eu acho que são pessoas aí que têm muitas condições de permanecer, de serem lideranças que vão ser reforçadas no processo político do ano que vem, né? Provavelmente, certamente terão um papel a desempenhar, sejam candidatos ou não, né? Mas que devem, enfim, reforçar esse quadro. A gente tem outros partidos, o próprio Orlando Silva, do PCdoB, né, que se coloca também como uma alternativa, foi um bom presidente da Uni, né? Tem uma trajetória de deputado federal bastante respeitável, é um grande articulador político, né? E acho que no PSOL existem alternativas também, né? A deputada Sânia Bonfim se coloca, se eu não me engano também Carlos Gianazzi, que é um deputado estadual combativo aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, né? Eu acho que as esquerdas têm boas opções, né, para oferecer ao eleitorado aí na capital, né? E a gente aguarda, porque assim, a democracia ela é muito importante que os partidos políticos estejam dispostos à disputa, né? E que eles consigam convencer as suas bases e também o eleitorado para participar com força, com garra, né, das eleições e tirar um pouco essa imagem de que a política é algo distante, é algo só reservado a uma determinada elite política, né? Eu acho que o que vai ser mais importante nessa campanha em 2020 é a capacidade que as candidaturas, né, que a construção de programas vão ter de saculejar aí a sociedade, né, de levantar esse moral das pessoas que
que acreditam na democracia e que lutam pela democracia no país e pela melhoria do serviço público, diminuição das desigualdades, etc. Né? Então, acho que esse é o campo aí que a gente está aguardando para 2020. Já estamos começando a perspectiva 2020, né, Já, Marília? vamos antecipar. E falando em perspectiva 2020, Romão, a gente tem a participação aqui do Reginaldo Sina, ele que é do Jardim Alto Paulistano, da Zona Leste, e ele pergunta aqui, eu não vi a análise a respeito da entrevista que o Ciro Gomes concedeu ontem ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes. Eu não vi, mas inclusive eu estava buscando aqui alguma informação a respeito, e o Ciro, na verdade, ele tem um discurso um pouco recorrente em relação a determinados temas. Por exemplo, ele é muito crítico ao PT, muito crítico ao ex-presidente Lula. Ontem, por exemplo, falou que a esquerda virou linha de transmissão do lulopetismo. Então, quando a gente fala de 2020, e mesmo pensando em 2022, de repente fazer um arco de aliança com a centro-esquerda, como incluir Ciro Gomes ou o PDT, no caso, com esse discurso tão agressivo que o Ciro tem adotado? Ô, Glauco, eu não vi ontem o programa, mas o Ciro Gomes esteve aqui na Unicamp, né? Acho que os ouvintes sabem que eu sou professor aqui da Ciência Política da Unicamp. Eu pude acompanhar um pouco da palestra que ele desenvolveu aqui na sexta-feira de manhã, né? E uma fala dele me pareceu muito interessante, né? Veio uma pergunta exatamente sobre essa possibilidade de frente, né? E ele responde da seguinte forma, né? Ele diz assim, olha, eu quero criar uma ebulição no campo da esquerda no país, né? Então, e isso é para agora, 2019, é para 2020, né? E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, vocês que são eleitores, que são, né, que estão angustiados aí com essa necessidade de vencer o bolsonarismo e assim por diante, você tem um pouco de pressa, né, um pouco de angústia, mas eu acho que agora eu tenho que criar essa ebulição no campo da esquerda. O que não quer dizer, me pareceu, né, que lá mais para frente, em 2022, 2021, eu sei que você tem toda a razão que ele tem recorrentemente, né, feito uma fala muito dura, né, contra o PT, né, contra a direção do PT, sobretudo, porque ele sempre abre uma brecha ali para dizer, para falar para a base do PT. Eu não tenho nada contra os petistas e tal, tenho contra a direção do PT. Então, eu acho que o Ciro Gomes, mesmo com essa verborragia toda, né, que o caracteriza, ele não é uma figura que necessariamente se coloca fora de uma possível articulação para 2022, né? Eu acho que isso é muito cedo, realmente, né? Nós, assim, sempre há uma tentativa das lideranças políticas de se colocarem, de se candidatarem, digamos assim, de ganharem, se projetarem, né, com mais força para as próximas eleições, né? Então, eu penso que essa disputa está colocada no campo da esquerda, né? 2020 vai ter uma importância muito grande. É claro que figuras do tamanho do Lula, do tamanho do Ciro Gomes, né, não vão se colocar como candidatos em 2020, né, mas estão se organizando para pleitear isso em 2022. O Ciro, certamente, ele quer ser o protagonista desse campo, né? Desse campo, eu não diria nem do campo político partidário, mas desse campo político da esquerda, né? Eu acho que nós vamos ainda ver muitas mudanças nesse processo, né? Eu acho que é inevitável que haja mais para frente, acho que agora vai ser um momento de disputa mesmo, acho que o Ciro vai continuar com essa tática de um ataque muito frontal, né, ao Lula, ao PT, né? E aí isso que ele está chamando de corrente de transmissão, né? Mas eu penso que a partir de 2020, quando os dados vão ser jogados, né, a disputa das eleições vai gerar vencedores e perdedores, né, esse cenário tende a mudar, né? Eu acho que esse cenário tende a mudar e aí, depois das eleições de outubro de 2020, nós vamos ter um outro cenário, um cenário que vai ser o da tentativa de identificar os pontos frágeis desse governo Bolsonaro. Não sabemos ainda se ele vai estar lá no governo, né, mas por causa da sua incapacidade também de manter o governo livre de tensões e pressões, né? Mas o fato é que eu acho que vai haver um outro momento a partir de 2020,
onde né, acho que a gente espera que haja uma maior disposição ao entendimento e ao acordo político no campo da esquerda, no campo progressista. Perfeito, Romão. A gente agradece aqui toda a sua análise, viu? Uma boa semana para você, um grande abraço. Grande abraço, Marilu, Glauco, aos ouvintes também. Boa semana. Boa semana. Falamos aqui com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp.